Bom dia, meu nome é Sildo. Esse aqui é um trabalho dedicado ao professor Ranieri Fernandes e nesse tema eu vou falar sobre o movimento literário barroco. Bem, o barroco foi um movimento literário cujo o início foi em 1601, com a publicação da Prosopopeia de Bento Teixeira. No entanto, o maior, digamos assim, expoente da poesia barroca brasileira foi o Gregório de Matos, mais conhecido por Boca do Inferno. Vamos guardar esse nome, pois ele vai ser muito falado daqui pra frente. Bom, vamos seguir aqui com o conceito do que é barroco e como ele foi surgido, digamos assim. Barroco é o nome de um estilo de época surgido no final do século XVI, lá na Itália, e caracterizado por forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Bom, desse modo, o estilo configura-se basicamente na aproximação dos opostos. Bom, não podemos falar do barroco sem falar das suas principais características, também chamado de seiscentismo, são o dualismo, a riqueza de detalhes, o exagero. Além disso, é bastante marcante o uso das figuras de linguagem, como a metáfora, inversões, hipérbole, paradoxo e antítese. Bom, chegou a hora de falar de um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco. Gregório de Matos é o nome dele. Que além de poeta, Gregório de Matos também foi advogado durante o período colonial. Também é bem conhecido como Boca do Inferno, sendo famoso por seus sonetos sátíricos, onde ataca muitas vezes a sociedade baiana da época. E ele era bem rebelde. Gregório criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Por esse motivo, foi perseguido pela Inquisição e condenado ao degredo em Angola, no ano de mais ou menos de 1694. Agora, uma curiosidade sobre o apelido Boca do Inferno. Vamos lá. Em 1681, Gregório de Matos estava de volta a Salvador como procurador da cidade, junto à corte portuguesa. Levava uma vida boêmia e escrevia versos e sátiras, gozando de todos, sem poupar as autoridades civis e eclesiásticas da Bahia, recebendo o apelido de Boca do Inferno, ou seja, era bem rebelde, como eu já havia citado, não estava nem aí para as autoridades, ele falava e era isso. Por isso esse apelido Boca do Inferno, né? Ele era muito sático, né? Então, sátiro, eu acho que é assim que se fala. Mas é isso aí. Essa é a curiosidade que talvez alguns queiram saber sobre o apelido dele. Bom, já falamos sobre Gregório de Matos, como ele era chamado, já falamos por que ele era chamado de Boca do Inferno. Agora vamos ao que interessa, que é falar sobre as suas obras. Bom, para ser bem sincero, segundo o professor e pesquisador João Adolfo Hansen, um dos principais especialistas na literatura da época colonial brasileira, não se conhece nenhum manuscrito de próprio punho feito por Gregório de Matos. Todos os seus textos, à semelhança de outros poetas que lhe eram contemporâneos, foram reunidos em compilações feitas por seus admiradores, de modo que o próprio autor nada editou em vida. Ou seja, não se sabe ao certo, sabe? Nenhum manuscrito de próprio punho feito por Gregório de Matos. Isso quer dizer que não sabe ao certo se algum livro, alguma obra, algum manuscrito foi feito pela própria mão dele. Não se sabe ao certo, entendeu? Geralmente, todos os seus textos, à semelhança de outros poetas que lhe eram contemporâneos, foram reunidos em compilações, como eu já havia falado, feitas por seus admiradores, seus seguidores, digamos assim, seus fãs. Mas vamos continuando aqui. Nos 600, a circulação de livros era escassa e muitas vezes proibida ou censurada, e poucos eram os cidadãos letrados do Brasil. Os poemas de Gregório de Matos eram, via de regra, escritos em panfletos, que circulavam pela cidade de Salvador. Esses panfletos eram reunidos por alguns colecionadores e depois costurados em um tipo de documento conhecido como códice. Já os versos sátíricos eram comumente colados com cola de farinha de mandioca nas portas das igrejas e quem sabia ler os declamava, quem sabia ler, né? Porque eram poucos. De fácil memorização, serviam para inspirar novos poemas. Tá aí um breve resumo exemplificado sobre as obras dele, né? E que, bom,
Não se sabe, né, se de fato ele já editou em vida, né? É só um boato, né? É só uma suposição, né? Bom, vamos prosseguir aqui, né, para dar mais um reforço aí a essas supostas obras aí que não tem a certeza que seja de sua autoria. Vamos lá. São mais de 700 os textos atribuídos a Gregório de Matos, né? Mas, obviamente, não há como haver certeza comprovada de sua autoria. É do início do século XVIII. 18. A publicação de uma primeira compilação de seus versos, intitulada A Vida do Excelente Poeta Lírico, o Dr. Gregório de Matos e Guerra, feita pelo baiano Manuel Pereira Rabelo. Essa reunião de poemas ficou, contudo, esquecida até 1841, quando o cônego Januário da Cunha Barbosa, membro do recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicou 2 poemas cômicos dessa compilação. O chamado Códice Rabelo, né, ou Rabelo, provavelmente a principal fonte para a publicação de poemas escolhidos. Provavelmente essa foi a principal fonte, sim, né, digamos assim, para a publicação de poemas escolhidos, né, que é bem famoso aí. Obra publicada em 2010, com seleção prefácio e notas do professor José Miguel Wisnik. Também merece destaque a coleção Gregório de Matos, organizada por João Adolfo Hansen, como nós já havia citado, e Marcelo Moreira, composta de 5 volumes, reunindo a poesia atribuída ao autor a partir do Códice Ascencio Cunha. Bom, para fechar aqui nossa saga com o Gregório de Matos, né? Vamos só dar mais um pequeno reforço sobre isso que eu acabei de falar e colocar logo tudo em prática, né? Vamos lá. São 3, né, os principais temas abordados por Gregório de Matos: a poesia amorosa, a poesia religiosa e a poesia satírica, como eu já havia falado aqui diversas vezes. Vamos falar só mais um pouco aqui sobre a poesia lírico-amorosa? Vamos lá. O amor é abordado por Gregório de Matos, frequentemente a partir da dualidade carne e espírito, na qual o amor carnal representa a tentação fugaz da paixão sexual, entendida como pecaminosa pelo catolicismo, semeando um sentimento de culpa e uma angustiosa percepção da instabilidade e inconstância da matéria. Tudo se acaba, o corpo se deteriora, a existência humana é finita, a beleza da figura feminina é muitas vezes associada a elementos da natureza. Essa aí é mais ou menos a poesia lírico-amorosa, né, abordada por Gregório de Matos em suas obras, né, que é a partir da dualidade carnal, né, e a espiritual, né, na qual o amor carnal representa a tentação fugaz da paixão sexual, né. Aqui só para vocês não esquecerem, né, mais um resuminho aí. Bom, é isso aí basicamente, né, sobre Gregório de Matos aí, sobre o seiscentismo. Bem, vamos falar agora sobre a Prosopopeia de Bento Teixeira, né, que é basicamente um poema épico, escrito pelo próprio Bento Teixeira, e ele foi publicado em volta de 1601, que narra as aventuras da família Albuquerque e é dedicado a Jorge de Albuquerque. O autor, que é Bento Teixeira, ele foi um poeta luso-brasileiro, cuja única obra foi o poema épico Prosopopeia, e é referido até como o marco inicial do barroco na literatura brasileira, né? Bom, ou seja, a Prosopopeia é de grande importância para o barroco, porque marcou justamente o início dele, né? E bom, a obra, que é a Prosopopeia, ela é composta por volta de 94 estrofes, escrita em um estilo épico, inspirado em Camões, no prólogo, dirigido ao governador. O autor menciona que a obra seria um esboço de um trabalho maior, que acabou por não ser escrito, né? Vou falar agora sobre um pouco da história, né, desse trabalho aí, né, dessa Prosopopeia. Na história, Tritão e outras divindades marinhas se reúnem no porto de Recife para ouvirem de Proteus a narrativa das glórias passadas e futuras da família Albuquerque. Vários fatos históricos são mencionados, como o segundo cerco de Dio e a batalha de Alcácer Quibir.
Segundo Clóvis Monteiro, quase todas as estrofes lembram Camões apenas pela severidade do discípulo ao mestre. Bom, a prosopopeia é mais ou menos isso. Em minhas palavras, o que eu percebi é mais ou menos uma mistura de fatos mitológicos com fatos históricos. É dedicada à família Albuquerque, principalmente a Jorge de Albuquerque, né? E é bem interessante essa mistura, né, de figuras, né? Que é basicamente figuras mitológicas com fatos históricos. Bem interessante e é mais ou menos isso que estamos aí, que eu citei, na verdade, para vocês aí, né? Bom, chegamos ao fim do tema, ao fim do vídeo. Eu citei aqui basicamente todo o barroco, de tudo um pouco. E é isso, eu falei sobre o conceito, a visão geral do barroco, falei sobre Gregório de Matos, que é uma forte influência, e agora sobre a próxima peça de Beto Teixeira, que marcou o início desse grande movimento literário que é o barroco. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.